Ela iniciou. Então, vamos lá para nosso bate-papo. A partir de agora, eu não estou conseguindo mais enxergar vocês aqui na minha tela, então fiquem super à vontade ali para chamar, dar um oi aqui. Então, gente, para quem não me conhece, meu nome é José Herculano, eu tenho mais de 25 anos nas áreas corporativas, na cadeia de suprimentos, sou um apaixonado por compartilhar conhecimento, gosto muito de fazer isso dentro do LinkedIn, então tenho mais de 50 mil seguidores lá já, e esse meu material ele já impactou mais de, teve, a gente fala assim, 10 milhões de impressões, então quer dizer que provavelmente ali uma boa parte de alguns milhares de pessoas já foram impactadas com o material que eu compartilho. Isso me ajudou a ser o top 1 no Brasil quando a gente fala em suprimentos, e globalmente, em 2005, eu fui eleito top 3. Então, só perdi ali para um chileno, né, e um americano. Aí, para quem fala gestão de terceiros, a minha experiência por 3 anos consecutivos, compartilhando conteúdo muito focado em gestão de terceiros, e eu fui aí eleito 3 vezes consecutivas como um influencer profissional em gestão de terceiros. E, recentemente, também compartilhei e fiz um livro ali, lancei recentemente, está no mercado aí, tem um mês e pouquinho, esse meu filhinho, né, e está vendendo muito ali, muito feedback positivo de pessoas que falam assim, poxa, agora eu estou conseguindo aplicar isso aqui. E o livro ele é totalmente dinâmico, com muito QR Code, que você passa ali, entende o material, consegue baixar o template e já conseguir aplicar no dia a dia, que era uma dor que eu não tinha isso lá quando eu comecei a jornada de gestão de contratos. Como que eu faço isso? Então, tanto gestão de terceiros quanto gestão de contratos tem um guia completo ali para que vocês consigam implementar do início ao fim essas duas jornadas. Tá? Então, minhas redes sociais aqui, J. Herculano Santos, e LinkedIn ali também, J. Herculano Santos. Tá? Então, como eu compartilhei com vocês, esse material ele vai estar disponível dentro do grupo do WhatsApp. Já tem mais ou menos umas 300 pessoas lá já. Quem não está no grupo, é só escanear o QR Code, entra lá e amanhã, até meio-dia, estarei compartilhando todo esse material. E durante os dias, gente, eu sempre compartilho algum material, alguma notícia que é relevante para o segmento de contratos, compras, gestão de terceiros, gestão de fornecedores. Saiu alguma coisa que tem algum impacto lá, eu compartilhei lá o guia de salarial, isso gerou muita repercussão no grupo. Oh, mas eu estou aqui, não recebo isso, tal. Eu falei, gente, então a ideia mesmo é sempre estar quem está no grupo ali está atualizado com o que eu recebo de informação que eu acho pertinente compartilhar com vocês ali, tá? Então, qual que vai ser a nossa agenda de hoje aqui? A ideia é falar um pouco. Não dá para a gente falar de IA sem falar de processo, né? Mas também dar uma visão geral de quais são os hard skills, os soft skills, quais são as habilidades técnicas, né? E outras habilidades que o mercado está olhando 2026, 2027, 2030, trazer algumas informações rápidas para vocês. Um processo, né, do end-to-end ali, é fazer como que eu inicio a minha jornada, como que eu travo ali, como eu cheguei em algum momento, travou meu processo, como que eu faço para melhorar ele. Então, vou trazer um case ali também para vocês. E ali também a IA, como a gente pode pegar a IA para acelerar o nosso processo. Então, aqui só para dar um overview para vocês, lembrando que esse material vai para vocês depois, só para vocês entenderem, poxa, como que o mercado está mudando, quais são as minhas habilidades técnicas que eu preciso estar desenvolvendo, quais são as minhas habilidades profissionais e habilidades pessoais que eu preciso estar desenvolvendo. Então, aqui é um panorama baseado no Fórum Econômico Mundial, então, aqui 2027, pensamento analítico, pensamento crítico, cada um desses aqui são as referências que o mercado busca hoje e o que está olhando para 2030. Então, vocês podem ver que a maioria dos skills que estão aqui, eles já estão apontando lá para 2030 que vai ser fundamental todo mundo ter. E aí, gente, o que adianta, né, a gente ter outras habilidades que hoje não estão mais sendo utilizadas? Então, preciso me atualizar. E para isso, eu faço algumas provocações para vocês. Pô, vou me atualizar agora em A com tudo, com não sei o quê. É importante.
mas lembre das suas habilidades pessoais, empatia, educação básica, sabe? São coisas que não adianta. Quem já trabalhou aí prefere trabalhar com alguém que seja muito mais empático ali e um profissional bacana do que aquele cara que fica puxando tapete, por mais que seja bom. Então, trazendo aqui, e aí pegando um pouquinho do gancho da IA, né? Porque eu vou falar com vocês aqui o tempo todo, e assim, eu tenho uma Ferrari, né? Imagina que a IA é a nossa Ferrari. Mas para mim ter a IA, eu tenho que pavimentar minha pista para ela poder ter um maior desempenho. Então, não adianta eu entregar a IA para vocês e a estrada está totalmente esburacada ali. Entregar uma Ferrari com a estrada buracada. Então, essa provocação é: não adianta ter tudo, a melhor máquina, se você não tiver o melhor caminho para você percorrer ela, né? Se não tiver pavimentado. E já trazendo esse ponto aqui, olhando pelas habilidades, isso várias pessoas falam, eu não sei quem é o autor dessa frase, mas eu trago isso muito comigo. Você não vai perder o seu emprego para um IA. Você vai perder o seu emprego para uma pessoa, um profissional que usa IA melhor que você, porque ele vai ser muito mais produtivo. E bora começar. Então, até aqui tudo bem? Seguindo aqui. E aí, gente, quando eu falo de IA, quais são as minhas IAs preferidas, tá? Hoje, gente, não tem jeito. A minha, eu falo que assim, hoje, até 3 meses atrás, era o ChatGPT. O ChatGPT tem minha vida toda lá. Gente, depois que o Claude lançou, Cloud Code lançou essas novas versões dele, o Cloud Cowork, é muito louco. Vocês vão ver aqui, eu vou dar alguns exemplos para vocês do que ele é capaz de fazer, lógico que junto com outras ferramentas. Então, essas são as minhas ferramentas que eu uso praticamente todos os dias para me poder trazer insight, entender de alguma demanda, gerar apresentações de forma mais rápida. Aqui tem outras IAs que geram outras. Vou dar um exemplo aí do Gama, né, que gera uma apresentação de forma estruturada, mas humanos ela me atende muito bem. E a ideia é passar rapidamente por cada uma delas. E aí, gente, vamos pegar o cerne do nosso processo aqui. Oi, foi. Oi? Oi, gente, Oi? perdão, desculpa. Minha filha, desculpa. Ah, não, tudo bem. Fiquem à vontade aí, gente. Hum, vocês viram essa notícia? Pô, em 2025, esse foi o custo de ações trabalhistas pagas no Ministério do Trabalho. 50 bilhões. A pergunta é: quanto que a minha empresa contribuiu para esse resultado? E aí aqui a gente fala de gestão de terceiros, porque gestão de terceiros ela é uma jornada muito grande. E no final ali tem aquela parte, infelizmente, ali que ou é minha responsabilidade solidária subsidiária dentro daquele processo, que basicamente o meu fornecedor entrou dentro da minha empresa e eu sou fiador dele, porque se ele quebrar, se ele não pagar, a conta sobra para a gente. Vocês com certeza no dia a dia aí, vocês devem passar por vários perrengues sobre esse assunto. Mas só deixa isso aqui, que só que saiu agora, se eu não me engano, em março, essa reportagem aqui, e a provocação olha a grana que está indo, né? E, poxa, minha empresa está impactando de forma positiva, eu quero diminuir isso dentro da minha empresa. Então, como mudar esse cenário, né? Para onde que eu vou? Eu gosto muito desse framework aqui. Por quê? Lembra que eu falei da Ferrari? Se eu não tiver um processo estruturado, gente, não adianta. Eu vou ter uma Ferrari para andar em estrada de terra, não vou ganhar velocidade, vai dar problema na suspensão, vai dar um problema de um monte de outras coisas. Por quê? Porque ela não vai performar. Vai toda hora ter que revisar. E eu falo assim, essa versão. Opa, deixa eu voltar. Essa visão aqui, ela é desde a preparação do contrato até o encerramento dele. Então, em cada etapa dessa aqui, como que está o meu processo? Eu tenho papéis e responsabilidades definidos? Como que chega essa demanda? Eu tenho um workflow de aprovação? Sabe, são coisas que a gente fala assim, que são básicas, mas muitas empresas ainda não têm esse processo bem desenhado. Então, volta aqui, imagina eu colocar um IA dentro de um processo ou um software, tá? Enfim, se eu não tenho um processo definido, eu vou me adaptar ao software? Será que faz sentido?
Então, assim, fica esta provocação também. Por quê? Isso aqui, ó, eu gosto muito dessa imagem aqui. Não sei se vocês já viram, mas assim, ai, eita, parei aqui. É Gente, o, é é o engraçado. famoso seria cômico se não fosse verdade, né, José Herculano? Porque, olha, é diário isso dentro de gestão de terceiros. Gente, e aí imagina o seguinte, você quer, vou fazer uma pesquisa aqui com os meus fiscais e gestores de contrato. O cara não sabe nem que é fiscal, não sabe nem que é gestor. Preposto, então, é quem está me xingando. Entende? Da gente pavimentar. Então, a ideia é essa, é pavimentar esse processo. Como que eu faço meu processo? Gente, isso aqui é um processo básico aqui de como que inicia uma demanda, quem são os papéis e responsáveis por cada atividade, definindo. Porque se eu não tenho isso aqui bem alinhado, bem definido, para onde que vai a demanda, quem aprova, quem é o responsável por essa atividade, sabe? Lá no final, ela vai chegar torta e vai gerar um problema. E aí tem esse aqui, ó, mais essa provocação. A IA vai acelerar o que está bagunçado, vai gerar mais bagunça mais rápido. Que basicamente é isso que muitas empresas, infelizmente, acontecem. Eu atendo algumas demandas aqui de empresas que falam, cara, a gente está aqui, eu falei, olha, dá uma pausa agora, vamos desenhar, vamos dar uma pausa nisso aqui e vamos começar a desenhar os processos de novo. E aí eu tenho que, aí olha o desgaste, eu tenho que olhar o processo, eu tenho que avaliar e tenho que avaliar o sistema, como que ele está se comportando. Por quê? Porque o sistema já está implementado. E agora? Eu tenho que adaptar o meu processo para o sistema que já está implementado, porque já foi, já tem API rodando, já tem o negócio rodando. Como que você faz? Você cancela, vai lá para o CEO lá da empresa, vai para o CFO, enfim, para falar assim, olha, não funciona, ele vai ter que fazer funcionar. E aí o trabalho e o desgaste é muito maior, tá? Então, essa é a provocação que investir tempo em olhar processo, padronizar. Gente, vai ser 100%? Não, o sistema ele vai ter a parte dele ali, mas vocês têm que ter o mínimo processo desenhado aqui para que vocês consigam operacionalizar o sistema. E aí, operacionalizar, gestão de mudança, alinhamento, treinamento, fazer MVP, né, que a gente fala, testes ali o tempo todo para poder, quando ele for realmente dar o go live ali, ter um mínimo de impacto possível nas nossas rotinas. E aí que eu falo de ter um método, né? Esse é o método que eu desenvolvo para as empresas. Então, assim, quando a empresa vem aqui e fala, primeira coisa, gente, é a mesma coisa de vocês irem no médico. Vocês, o médico, tô com a dor aqui. Ele vai falar, você tem isso? Não, ele vai começar a fazer uma série de perguntas e se ele tiver dúvidas, ele vai mandar você fazer alguns exames. É a mesma coisa um diagnóstico de empresa, de processo. Entro na empresa, eu tenho que dar uma olhada no que está acontecendo, tenho que priorizar o que é mais importante, começar a estruturar esse processo. E aí sim, começa a implementar as melhorias, monitora aquele processo, corrige, melhora, bem a gestão ágil, que eu falo que assim, você está andando no patinete e no final você vai ter um carro, mas até essa fase aqui, essa jornada, ela não é do dia para a noite, não existe passe de mágica para isso, tá? Então, eu sempre vou me basear em o processo tem uma governança, quem é o responsável, como que vai ter o workflow, qual que é o risco que tem desse processo aqui, e qual que é o valor que vai estar gerando no final. Que no final disso tudo tem que gerar valor, eu não estou falando só de dinheiro, gente, é tempo. Hoje o nosso maior bem hoje é tempo. Imagina se você hoje, com um processo estruturado, você está fazendo, ali era 30 dias e teu processo agora está reduzindo para 15. Quando o processo está estabilizado, você colocar um IA, você vai reduzir isso para 2, 3 dias, um dia, dependendo. E olha só, a oportunidade que você tem de aprender e buscar outras coisas novas na sua empresa ou ser mais estratégico para o processo, tá? Então, aqui só para vocês entenderem um pouquinho que eu insisto muito nisso. Como eu falei, não é um passe de mágica que a coisa vai fazer um pirim-pim-pim ali, o negócio vai funcionar. É um método que a gente vai olhando o processo, vai fazendo diagnóstico, reforçando aqui, construindo a jornada, e aí tem um ponto-chave que muitas empresas hoje pena, base de dados. Recentemente eu atuei junto com uma empresa, eu fiquei
2 meses saneando a base de dados dele. E eu não tinha colocado isso detalhado no contrato. Resumindo, tive que assumir a conta. Por quê? Aí vai na especificação e você vai, poxa, isso aqui é tranquilo, eu consigo fazer. Gente, deu um trabalhão, mas o negócio ficou super bacana e foi super elogiado pela liderança da empresa. Mas sem base de dados não tem, não. Eu sempre vou compartilhar com vocês sempre dados e fatos. Eu não acho nada. Eu tenho, com base nessa informação, eu tomo uma decisão. Por quê? Eu ficar achando alguma coisa, gente, é muito subjetivo. Ah, eu tenho muitas requisições de compra de emergência. O que que é muito? Eu não queria ter nenhuma, né? Então a ideia é, mas quantos? Eu rodo 100 requisições de compra por mês. Vamos pensar aí, um caso de serviço, né? MRO geralmente roda aí mais de 3, 5 mil, dependendo da empresa. Mas assim, mas tem 10 requisições de compra de emergência. Gente, 10%. É muito, é pouco. Para mim é muito, eu não queria ter nenhuma. Mas o que que o mercado pratica? Aí é benchmark de mercado, sabe? Então, assim, opa, não, tá dentro do negócio. Aí a pergunta é, tem 10% que eu posso melhorar. Como que eu posso aplicar, se meu processo já está estruturado, a IA para poder ajudar? Olha, tem essas demandas aqui, como que eu posso fazer? E aí você, usando a IA, ela vai pegar a tua base de dados e falar assim, olha, essa base aqui, baseado nos seus contratos, você consegue, de repente, fazer um aditivo num contrato aqui que já tem um escopo semelhante. E olha só, a IA te dando insights aqui. Mas para isso tudo, o teu processo tem que estar muito bem desenhado. Tá? Então, toda a parte aqui de execução de MVP, então vou rodar um piloto ali primeiro, não adianta querer implementar tudo de uma vez, começar pequeno, evita dor de cabeça lá na frente, tá bom? E no final ali você vai ter dashes e para tomada de decisão. Mas aí você já construiu políticas, você já deixou regras, você já treinou seu time, já treinou os usuários, já treinou o gestor de contrato, fiscal, está todo mundo ali alinhado. E aí você tem um dash para tomar decisão, para acompanhar as performances desses processos e aí sim tomar decisão. Tá? Então, só trazendo aqui um modelo de dash para vocês, de gestão de contratos. Aqui, ó, gestão de terceiros. Então, isso aqui já até é uma referência que eu tenho de um dos últimos trabalhos que eu fiz, tá? Então, a gente tinha, aqui está até meio desatualizado ainda, porque eu entreguei com 98 e 95, mas o que que isso quer dizer? Toda a documentação que os meus fornecedores tinham, que eram mais ou menos umas 200 empresas, 10 mil terceiros, tá? A gente chegou monitorávamos todas as empresas, gente? Primeira coisa, não. Aí é aquele matriz de risco. A gente monitorava a curva A e B. Em questão de volume de terceiro, a referência, categorias críticas, a gente tinha uma série de indicadores para poder direcionar o que que a gente ia fazer e quais os fornecedores que a gente ia monitorar. Fazia sentido monitorar um fornecedor que ficava 2 meses dentro da minha operação? Não. Mas ele vai trabalhar em espaço confinado, tal. Opa, calma aí. Já entrou uma criticidade diferente. Mas, na média, esse fornecedor ele ficava ali como, a gente colocava como red flag, né? Ele entrava como bandeira amarela. Se por acaso, em algum momento, desse algum problema ali, ele virava vermelho e aí sim a gente atuava. Mas fora isso, a gente olhava muito para a curva A e B, olhando volume de terceiros e olhando criticidade e spend. Tá? Só para vocês entenderem como que era a nossa dinâmica. E o que que a gente reportava? Tinha alguns pontos lá que era qual a percentual de mulheres que tinha versus homens dentro da nossa operação, qual que era a faixa etária. Isso tudo aqui desdobrava para a área de saúde e segurança, para eles direcionarem treinamentos, como que vai ser a linguagem. Então, era tudo um desdobramento para outras ações. E aí você já começa a ter um olhar mais estratégico. Entende que aqui eu já estou olhando o terceiro, já estou olhando o risco, mas eu já estou conectando a área de saúde e segurança aqui, porque ela precisa de algumas informações para poder rodar algumas campanhas. E aí, eu quero compartilhar esse case. Quem já viu algumas outras apresentações minha, eu reforço ele porque ele, para mim, é um dos maiores exemplos de você usar processo, estruturar, padronizar e depois você usar IA. Quem tem processo de mobilização aí na empresa sabe que é uma dor, né? E a ideia aqui é como que a gente saiu de 30 dias no processo de mobilização para 8, sem
sistema, só olhando e mexendo em processo, tá? Começamos a pegar de ponta a ponta qual era os nossos indicadores ali. Primeiro, a área não tinha indicadores, era fragmentado, cada área fazia uma parte. Gente, e era um caos. 30 dias, a gente começou a regularizar, olhar, pegamos isso aqui, transformamos isso em informação. Quem era, quanto tempo demorava no fiscal, quanto tempo demorava na segurança do trabalho, isso foi sendo estratificado, quanto tempo demorava para ser liberado, muito detalhe aqui, por quê? Para a gente saber o seguinte, onde que estavam os nossos gargalos? E aí vocês percebem que o maior gargalo no começo ali, era a parte de segurança do trabalho. Melhorou? Olha só, a gente saiu de 3 para 1, reduziu 2 dias. E olha só esse case aqui bacana na segurança patrimonial. Na segurança patrimonial, a gente só pegou e ajustou o fluxo de falar o seguinte, chegou demanda, você imprime o crachá e separamos algumas caixinhas de crachá impresso tal dia, colocamos ali tantos dias e ele tinha lá dentro dele no follow-up. Por quê? Eles imprimiam, colocavam tudo dentro de uma caixa e o time que ia entregar crachá, chegava alguma pessoa lá, onde que está o meu crachá? Estava dentro de um balaio. E aí, poxa, não achava. Aí a gente só ajustou isso aqui, colocou umas caixinhas lá separando, e a gente já ajustou e caiu para menos de um dia. Então a pessoa chegava lá, no mesmo horário ela já era atendida e já resolvia o problema. Uma das coisas que a gente não conseguiu resolver de primeiro momento era a questão de documentação sem revisão. Ainda tinha muita divergência, mas nós tínhamos indicadores para falar o seguinte: quem é a empresa que está mandando mais documento errado, mandando, quando lá na hora de anexar o ASO, mandava um PGR ou mandava um documento em branco para passar. Começamos a identificar isso e olha, notificação para o fornecedor, uma, duas, terceira multa. Então, os fornecedores começaram a entender que o negócio agora era mais sério. E olha o resultado. 7 milhões em 7 meses. Isso só para uma unidade. Eu trabalhava com 28 unidades. Quando a gente implementou nas outras unidades, esse cost avoid, esse custo evitado, ele chegou a 50 milhões. Tá? E aí, gente, falamos aqui um pouquinho do case, agora vamos para a mão na massa. Deixa eu parar a apresentação aqui. Como que está o nosso tempo aí? Olha, tô... Alguém tem alguma dúvida até aqui? Tudo bem? Posso seguir? Ó, esse material aqui eu construí com IA. Vocês estão vendo? Tudo certo aí? Sim. Sim. Ó, mas lembra assim, eu construí com IA, mas eu construí com uma base de dados sólida que eu tinha aqui, tá? Não simplesmente fui lá na IA e falei assim, faz um negócio para mim. Aí tem todo um processo de criar um prompt, de pegar e saber perguntar para ela e ir construindo, e ela me entregou este material. E aí, olha só o nível dele, né? Fala, olha, tem a aba aqui de matriz de risco, quais são os meus documentos, já colocou meu peso aqui. Lembra que essas informações todas de peso eu consigo redirecionar, eu consigo administrar ela. Quais são os documentos válidos? Olha, se é obrigatório ou não. Então, tem uns que são obrigatórios, outros não. Tá, beleza. Né? Tá todos aqui, eu coloquei válido, mas você tem a opção de, tá vencendo, tá vencido, tá ausente. Já coloquei alguns filtros aqui. E olha só, falei assim, poxa, tá muito, né? Meio assim, eu queria uma coisa mais visual. Por isso que eu falo do cloud. Essa minha versão, ela é uma versão paga, gente, tá? Então eu pago ali R$ 100 por mês, mas para mim facilita muito. Vou dar um exemplo aqui. Imagina que vocês têm uma base de dados, tá? Tá vendo que eu não estou saindo para um IA, ela já está integrada dentro do meu Excel. Vou falar assim, Cloud, quero que gere gráficos
segmentados e de forma estratégica dos dados desta, desta planilha. Ele vai demorar um pouquinho, gente, mas ele vai entrar dentro da minha planilha, ele vai identificar, ele vai pedir permissão e ele vai começar simplesmente a trabalhar para mim. E aí imagina o seguinte, você está fazendo um negócio aqui, imagina que você tinha que fazer um monte de gráfico e tal. Opa, deixa ele rodando, vai fazer outra coisa. Vai tomar um cafezinho. Por quê? Ó, ele vai fazer alguma pergunta. Qual o foco objetivo? Visão estratégica, foco na matriz. Vamos colocar aqui, foco na matriz. Beleza. Quer que uma nova aba? Vamos fazer uma nova aba. Tá vendo que ele é bonzinho? Ele sai perguntando. Ele já vai começar, ele já está trabalhando aqui para mim, ó. Criando os gráficos. E aí imagina que você tem isso aqui, depois você vai fazer uma apresentação, tá? E aí a gente vai construir isso tudo junto. Gente, isso aqui eu estou falando da base de ali, nosso dia a dia, né? Que a gente precisa, às vezes, selecionar, ter a nossa planilha, tem alguma outra coisa aqui. Eu estou falando somente de gestão de terceiros. Imagina a gestão de contratos, gestão de fornecedores, spend análise que a gente tem. O que, que as IAs elas não podem dar mais insights para a gente para poder realmente dar um direcionamento de forma mais estratégica para o nosso dia a dia. Vamos embora. Ó, e ele está criando. Não sei se vocês já tinham usado esse tipo de IA no dia a dia de vocês, mas ela está trabalhando aqui para mim. Podemos ir para outro negócio e deixar ela aqui? Lógico que podemos, gente. Vamos fazer isso agora. Daqui a pouco a gente volta aqui. Ah, não, a próxima tem que depende aqui, ó. Vamos pegar esse prompt aqui já, ó. E aí vamos pensar o seguinte, que a gente gerou o resultado lá, e aí eu vou usar, lembra das IAs que eu falei que eu gosto muito delas? Então eu estou usando o Cloud aqui, agora eu vou usar o Chat GPT, tá? Vamos lá. Ah, isso aqui ó, foi uma API que eu fiz para gestão de terceiros. Vou colocar um novo chat aqui, ó. Então, imagina que eu tenho algumas informações e vou criar aqui. Ah, agora foi. Vou colocar, ó, gere um passo a passo de forma estruturada para este prompt. Ó, o que que ele vai fazer? Ó? Gere um passo a passo de forma estruturada. Que ele vai olhar o terceiro fornecedor crítico, disponibilidade, montar um plano de ação. E aí você coloca o nome do fornecedor e eu vou colocar aqui, ó. Inclua, simule e inclua informações fictícias. Calma aí que eu já respondo ali, gente. Vamos lá. Ó, ele vai rodar o meu prompt ali que eu coloquei, ele vai gerar um plano aqui, ó, tá vendo? Plano de contingência, transporte, tal, 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 tal. Imagina que o prompt ali vocês têm que colocar com as informações da empresa que vocês querem avaliar, e ele está colocando aqui, ó. Beleza? Vamos voltar no Cloud lá, se ele terminou. Ixi, gente, deu erro. Olha que eu testei isso, hein? Ué, vamos voltar então. Deixa eu dar uma olhada aqui, ele gerou gráficos aqui, ó. Ó, deu algum erro na hora de consolidar. Mas, ó, isso aqui, ó, ele fez.
Probabilidade já colocou, já definiu aqui, ó. Não está do jeito que eu gostaria, mas ele já entregou alguma coisa. Então vamos pegar aqui, ó. Quero gráficos apenas desta aba do checklist. Vamos botar aqui. Alguém perguntou ali alguma coisa do cloud, né? Quer fazer a pergunta aqui? Oi? Herculano, é o Oi. Lucas quem está falando. O Diga, Cláudio, Lucas. você consegue. Boa noite, né? O Boa noite. Cláudio, você consegue colocar ele em qualquer programa, qualquer software? Como é que você tem trabalhado com ele? Olha, eu estou usando todas as ferramentas da Microsoft. Você pode perceber que, ó, ele está aqui, ó. Eu vou entrar aqui dentro do, ó, do meu navegador. Ó, ele está aqui. Então, para cada processo, eu tenho uma API dele aqui para os processos da Microsoft. Ele, para você integrar com outras ferramentas, aí você vai ter que ter algum tipo de. Se ele já tem algum tipo de API nativa ali, se ele não tem, aí você vai ter que criar uma automação. Tá? Eu vou passar rapidamente aqui por uma automação para vocês darem uma olhada, mas ele vai fazer isso através de uma automação. Ele vai pegar o N8N, né, que é um processo de automatização é, de atividades, ou o próprio Power Automate, tá? Dependendo aí do que você vai estar conectando. Mas ele conecta sim, respondendo a pergunta. Você consegue criar uma API para poder usar ele. Gente, aqui, deixa ele rodando aqui. Vamos lá para a nossa base, ó. Depois, daqui a pouco, a gente volta, tá? Ó, já copiou tudo aqui, já criou bastante informação, né? Fechamento, tal. Opa, vamos copiar isso tudo aqui? Quero copiar isso tudo aqui, ó. Por quê? Porque, para mim, aí eu gosto de usar humanos para ele poder gerar uma apresentação para mim. Olha só o nível de apresentação que ele vai gerar. Manos, e eu estou falando só peguei um dado de informação do fornecedor, estou avaliando ali a parte de risco dele, identifiquei o fornecedor, tenho as informações, agora eu vou usar um humano para poder criar uma apresentação de forma executiva. Gente, estou tentando correr para a gente estar dentro do nosso tempo aqui, tá? Então, por isso que eu estou fazendo simultâneo aqui para... Aqui ele está criando agora. Tá, justificativa, tal, tal, tal. Tá indo. Mas, ó, o cloud para essas ferramentas aqui, ele só funciona que nem integrado no Excel, integrado no Power BI, integrado em outras ferramentas, só na versão paga. Na versão gratuita vocês não conseguem ter esse acesso, tá bom? Aqui você consegue plugar o Copilot, que é da própria Microsoft. Se vocês estiverem na empresa de vocês, é uma boa ferramenta também. Vamos lá. Vamos lá no Manos agora. Ó, uma apresentação de forma executiva. Aí eu tenho a minha paleta de cores. Imagina que a sua empresa tem a paleta de cores dela aí, tá? Com base na minha paleta de cores, tom de voz, de forma estratégica, com os dados abaixo. Imagina que você precisa fazer um relatório de um fornecedor exclusivo que você já tem todas as informações lá. Vamos mandar rodar. Ó, e ele já começou a pensar. E ele vai criar uma apresentação. Vai ficar 100%, gente. Cara, mas vai ficar 90%. O resto vocês ajustam no dia a dia, tá? Pedir aqui. Essas ferramentas, ela tem
consumo diário ali. Então, eu não pago humanos, só pago só o cloud. Então, essas outras vocês conseguem usar no dia a dia com as versões gratuitas, tá? Então, ele vai estar rodando aqui. Vamos voltar lá para o Excel. Ó, deixa aqui, vamos ver como que rodou. Ué, matriz, teste. Gente do céu, eu testei isso um monte de vezes hoje e deu certo. Agora não está dando certo. Ele criou a matriz, mas não criou. Ah, os gráficos estão aqui, ó. Ó, ele já pegou os gráficos ali, colocou o peso, já colocou, ó. Como eu falei, ele tá mais bonito. Gente, lembra do prompt, tá? Então aqui eu estou colocando um prompt simples ali para a gente poder acelerar o negócio, mas para cada um desses processos ele tem um prompt lá para você. Eu quero que gere o gráfico X, Y, Z nas cores tal, da forma tal. Então, olha só, o que que é obrigatório, o que que é opcional? Ele já deu aqui, ó. Aí você consegue colocar percentual, quantos trabalhadores terceiros PJ, trabalhadores terceiros fornecedor que é PJ, então como que tá meus dados? Aqui, ó, quais são os pesos que eu dei para cada documento operacional, integração, e ele vai fazendo isso aqui. Eu consigo fazer no dia a dia? Consigo, mas cara, se eu já consigo que a IA me faça isso para mim, por que eu vou ficar perdendo meu tempo? Vou focar em coisas mais estratégicas para o meu dia a dia, tá? Então, imagina que você precisa fazer algum reporte, você tem os dados ali do teu da tua gestão de terceiros, da tua gestão de contratos, você precisa cruzar essas informações, ele vai fazer isso para você, tá? Por isso que eu falei que o tempo era curto. Ó, esse material ele vai para vocês. Tem vários prompts aqui de forma estratégica para vocês usarem no dia a dia, tá bom? Então, vamos lá, vamos ver como que tá o Humanos lá, ó. Ó, ele tá vendo que ele está construindo os slides? Ele está rodando aqui, ó. Vamos lá, não terminou ainda. Vamos para o próximo passo aqui. Olha que bacana esse aqui, ó. Eu vou no cloud. Esse aqui eu já rodei ele, então, ó, eu fiz essa informação no cloud aqui, ó. Dei um print, vocês estão vendo a tela? Dei um print lá, colei no cloud e falei assim, ó, crie um dash com base nessa imagem de forma executiva e estratégica, onde seja possível incluir dados mesmo e ao mesmo tempo seja dinâmico, tá? Aqui, esta versão que vocês estão vendo, ela está com IA plugada. Ó, imagina o seguinte, eu estou aqui com o meu relatório, aqui são os dados que eu posso preencher de forma manual, então eu vou colocar aqui, ó, J. Herculano Consult, tá? Ok. Tá vendo que ele já mudou aqui em cima, ó, J. Herculano, um período tal, maio, quantos fornecedores tem, a evolução de terceiros, faixa etária, ó, ele pegou esse teste aqui e converteu para uma visão. Imagina o seguinte, isso aqui, ele está plugado na minha IA. Eu falo, cara, eu preciso de um relatório aqui, eu preciso de um relatório mais estratégico aqui, me dando informações. Ó, ele está rodando e com base nas informações que ele tem, ele vai gerar um relatório aqui, ele vai gerar um report para mim de forma automática. Tá vendo? Ó, gerando. Aí você pode definir o teu relatório, se você quer de forma gráfica, que você quer de forma apenas um texto ali, resumindo. Eu coloquei como um texto, tá vendo? Gestão de terceiros da empresa J. Herculano, a operação de maio representa crescimento no agressivo dos terceiros, tal, 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 tal. Imagina que chegou esse relatório aqui, poxa, não queria apresentar isso aqui para minha gerência desse jeito. Copia aqui e coloca lá no Manos e pede para ele gerar um relatório para você. E, gente, em questão de 10 minutos você tem o negócio pronto na mão. Ó, beleza. Quero baixar esse PDF. Tá? Não, não quero, não. Quero regenerar ele, quero fazer de novo. Eu vou mandar para vocês. Essa versão aqui eu não consigo compartilhar com vocês porque ela está plugada e não vai funcionar no dia a dia com vocês. Por quê? Porque ela está plugada dentro da minha API com isso aqui, ó. Cadê? Cadê? Deixa eu só pegar aqui. Antigraph. Ó,
está com isso aqui, ó. Então, eu teria que ter a minha IA plugada, que é o que está aqui, e ela está rodando tudo isso aqui por trás, ó. Esse a gente fala que é o back-end, né? Então, ela está rodando aqui. Então, isso não... Por quê? Porque ela está plugada com IA, mas eu vou mandar uma versão para vocês, que é essa daqui, ó. Vamos lá. Ó, vocês vão receber essa aqui, ó. Só que o que que acontece? Ela não vai gerar o relatório, porque ela tá vendo? Ó, erro de conexão de API. Mas essa informação aqui vocês conseguem usar no dia a dia de vocês, ó. Vou mandar isso aqui prontinho para vocês brincarem aí depois, tá? Mas tá vendo? Olha só que diferença. Eu não preciso, teoricamente, de um Power BI nesse primeiro momento. Power BI é importante, mas eu preciso fazer um relatório, eu posso usar simplesmente um IA para poder me ajudar e criar um negócio mais dinâmico e mandar isso para as pessoas. Então, assim, a evolução desse processo, imagina no teu dia a dia ali, sendo que você poderia estar fazendo outras coisas que geram valor do que ficar preenchendo relatórios, tá? Então, vamos lá ver se o Humanos entregou para a gente já. Ó, entregou aqui já. Vamos lá ver no final. Ó. E olha que bacana, você consegue editar isso aqui, ó. Tá vendo? Simulação, plano de contingência, ó. Avaliação de impacto de custo de na ação, tal, 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 tal. Já trouxe aqui algumas informações. Você consegue editar elas. Ah, não gostei disso aqui, quero puxar para cá, quero trazer para cá, ó. Quero ampliar. Você consegue ir alterando ela. E olha só o nível de entrega que ele já te fez. Ó, tal, 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 tal. Final ali. Lembra que a gente simulou os dados? Agora, imagine se você tem esses dados de forma estruturada aí da sua empresa, você quer de um fornecedor para uma reunião que o teu chefe te chamou agora à tarde, você tem que montar tudo. Em 10 minutos você monta isso se você tiver os dados. Lembre sempre, gente, um ponto importante. Avalie sempre com a empresa de vocês qual que é a IA que vocês podem estar utilizando, tá? Poxa, Herculano, a minha empresa não provou nenhum tipo de IA. Cria um processo simulado e aí depois você salva isso aqui e preenche com os dados reais da sua empresa. Mas não coloca os dados lá da sua empresa se você não tiver permissão para isso. A alternativa é essa que eu falei. Cria um processo simulado. E aí você vai fazendo as alterações. Ok? Ó, então, manos, vou salvar isso aqui para mandar para vocês também. Deixa eu salvar. Mandar em PDF, em PPT também. Salvou no PowerPoint, gente. Depois é só alterar aí com a visão de vocês. Vamos lá. Ó, plano de ação, como que tá, se está em andamento, qual que é o peso de cada um. Então, isso aqui, com base nas minhas informações, eu pedi para ele criar uma planilha com qual aba eu quero, com qual informação, como, e ele foi criando, né? Essa aqui é a terceira versão, na primeira não ficou muito boa, mas você vai melhorando, rodando um PDCA nesse processo aqui, tá? Então, vamos lá, ó, esse material vou mandar para vocês também, então, beleza. Aqui os gráficos estão todos aqui. Como eu falei para vocês, está da melhor forma? Gente, aí é engenharia de prompt. Pegar um prompt bem detalhado para rodar ali um processo bem alinhado e vai sair uma apresentação e gráficos super interessantes para vocês já alterarem já para o dia a dia de vocês. Tá? Então, vou fechar isso aqui. Ó, já salvei. Fechando também. Fechando. Ó, olha, aqui já é uma. Aí, lembra quem perguntou para mim? Assim, ah, ele integra com qualquer.
com qualquer ferramenta, aqui é um processo de automação, é o que a gente não vê, tá? Isso aqui é só um teste. Ó, eu falei assim, ó, eu quero integrar, quero que seja um chat meu. Imagina quando a gente entra nesses WhatsApp da vida que tem lá um robozinho, é isso aqui basicamente. Isso aqui eu só fiz só para mim poder testar para mostrar para vocês. Ele está conectado é, no meu chat GPT, ele tem memória, então todas as informações ele mantém a memória ali. Ele tem uma calculadora se precisar calcular, e ele tem plugado também no Wikipedia ali. Se precisar de mais alguma informação, posso clicar no Google, posso adicionar qualquer outra ferramenta aqui, tá? Mas imagine o seguinte, ó, fala oi. Ó, tá vendo que ele está processando aqui, ó? Ele já me conhece. Oi, Herculano, tudo bem? Lembra da memória? Tá aqui na memória dele já. Que você quer conversar? Quer tirar alguma dúvida, planejar algo? Quer receber alguma solução de alguma tarefa específica? Queria, como, quais são as principais? Imagina que isso aqui você consegue plugar dentro da tua base de dados. Você faz uma automação, fala assim, olha, eu quero que você pegue essa informação, faça isso, mande mensagem para fulano de tal. Isso tudo é possível fazer, tá? Quero que me traga as. Aqui basicamente é um chatbot aqui conectado com a OpenAI aqui, o ChatGPT, tá? Então tudo que eu estiver fazendo aqui, ele vai lá no ChatGPT, pega as informações e traz para mim aqui. Que basicamente são todas essas IAs aí, esses chatbots que estão no dia a dia respondendo para a gente. Só que ali ele tem toda uma estrutura, governança, tal. Isso aqui é bem basicona. Quais são? Me traga as informações principais sobre gestão de terceiros. Ó, ele vai pesquisar, tá vendo? Ele tá lá na OpenAI rodando ali o agente, ó. E aí ele vai pesquisar, vai trazer algumas informações baseadas no que eu fiz. Mas isso, se você tem conectado, que é o que o Cloud faz ali dentro da nossa Excel, imagina um agente de IA conectado, treinado para o dia a dia de vocês, para a atividade de vocês. Ó, ele trouxe um monte de coisa aqui, ó. Olha o tanto de coisa. O que que você quer falar, Herculano? Tal. E aqui vai. E aqui, gente, eu falo que o céu é o limite para a gente, tá? E aí eu falo o seguinte: faz sentido quando a gente está fazendo alguma coisa, se é repetitivo, a gente não colocar um agente para fazer aquilo ali. Todo dia eu baixo um arquivo, salvo na pasta, não sei o quê. Gente, isso um robô faz. O ideal é que vocês tenham tempo para poder analisar os dados, para ele te dar insight, para você ter e construir relacionamento com seus fornecedores, com seus pares, com seu cliente interno. A ideia da IA é para isso, tá? Então, olha aqui. Hum. Bom, até aqui tudo bem, gente? E aí eu queria compartilhar aqui, pegar esses minutos aqui para a gente poder trocar uma figurinha e compartilhar algumas informações, tá? Bora voar. Vocês podem ver que eu gosto muito dessa bora, 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 né? E aí, gente, aqui eu trago algumas informações para vocês de mentorados que eu tive, que a ideia aqui agora é compartilhar com vocês também, que eu estou lançando uma turma de mentoria, fiz uma no início do ano, agora vou iniciando outra agora, no mês de junho. Então, e aí alguns reportes, não só de mentorados, mas de líderes também. Quem tiver dúvida também tem aqui o LinkedIn aqui, a clicar nas recomendações. Quem faz todas as recomendações minhas ali, então são diretores, são CEOs que falam assim, o Herculano gerou valor para minhas empresas, gerou valor para treinando ali algum funcionário meu. Eu reconheço isso, então isso é muito gratificante. Trouxe 3 depoimentos de 3 mentorados e um de um diretor global aqui para vocês, só para poder dar esses insights aqui e reforçar tudo que a gente compartilhou até agora, né? Como que eu gerei? E a mentoria serão 4 encontros, ela vai começar no dia 11 de junho e o valor do investimento é 89989, ou pode ser feito em até 10 vezes sem juros.
Oh, desculpa, gente, 10 vezes sem juros, não. O valor é em 10 vezes aqui de 119. É só olhar aqui, ver o QR Code e escanear, ele já vai direto lá para o link de inscrição. E aí, gente, olha só isso. Quem se inscrever, os 10 primeiros que se inscreverem para essa mentoria, só de bônus eles levam um valor maior do que a mentoria. Por quê? Porque vai ganhar o meu livro, vai ganhar uma avaliação personalizada do LinkedIn. Quem já foi mentorado por mim sabe quanto que isso é caro no mercado. Se você for buscar aí algum profissional para fazer uma avaliação, dependendo do caso ali, ele pode chegar até R$ 1.500, R$ 3.000 para um CEO, né? Mais um cargo de comprador aqui no LinkedIn para você deixar ele transformado ali. Então você vai receber um e-book completo para você simplesmente pegar, copiar, colar e alterar todo o seu histórico ali do LinkedIn personalizado para você. Um e-book ali também de como crescer no LinkedIn, né? 50 mil conexões ali. Então eu falo que assim, de forma orgânica, né? Teve até um colega meu que respondeu, falou assim, cara, você conseguiu isso de forma orgânica, sem ficar pagando tráfego pago nem nada. Então a ideia é essa, que é ajudar outras pessoas também a se destacarem no LinkedIn. Um e-book com mais de 70 prompts, que eu vendo isso no Hotmart. Um e-book de Strategic Search, gente, isso aqui está incrível, de ponta a ponta, modelo pronto para vocês utilizarem, e também um painel de gestão de contratos, tanto online quanto em Excel, para que vocês consigam colocar de forma ali prática, mão na massa. Queria ver se vocês têm alguma dúvida, se faz sentido para vocês, tá? Então, a ideia aqui é compartilhar todo esse conteúdo com vocês no final e também convidá-los aí para participar dessa minha jornada aí de mentoria com vocês e gerar realmente valor para que vocês consigam se destacar. Lembra daqueles skills lá da frente? Né? Então, não deixem para depois, né, se atualizarem para o mercado, para que vocês não sejam substituídos por alguém que sabe mexer IA ou outras ferramentas melhor que vocês. E isso gera um upgrade muito grande para a carreira de vocês, trazendo um crescimento de forma estruturada e sustentada aí para que vocês cheguem ali e destaquem dentro das empresas de vocês. Pode falar, Eliel. Boa noite, tá me Boa escutando? noite. Tô te ouvindo. Boa noite, Herculano. Boa noite a todos os participantes. Referente à mentoria, qual o prazo para estar garantindo a vaga? Gente, ó, no limite aqui são 30, no máximo 30 pessoas. As 10 primeiras pessoas, elas vão ter esses bônus aqui. E a inscrição ela está aberta a partir de agora, né? Eu estou compartilhando com vocês aqui. Então, se alguém fizer a inscrição hoje, já garante isso aqui. Então, os 10 primeiros, eles têm acesso a todas essas ferramentas aqui, a todo esse arsenal aí de informações para gerar valor na carreira de vocês. Então, Elielton, né? Desculpa. É, é por ordem infelizmente, né? Não dá para colocar isso para todo mundo, mas é por ordem de inscrição. Então, quem são os primeiros 10 pessoas que se inscreverem ali para a mentoria vão ter esse pacote de bônus aqui. E quem me acompanha sabe dali do grupo, né? Algumas pessoas elas foram para alguns eventos de forma gratuita, eventos que realmente ali geram um valor de forma significativa. Por exemplo, consegui convidar 5 pessoas para ir para o fórum de compras de supply. Só a inscrição desse evento é R$ 3.600. As pessoas que estavam no grupos ou os meus mentorados, eu priorizo essas pessoas para que elas consigam ali estar participando. Se as pessoas falam assim, não, Herculano, eu não consigo, aí eu compartilho na sequência no grupo. Então, o bônus ainda é aparecendo alguma oportunidade de presenteá-los com alguma inscrição em algum evento que é pago, mas se eu conseguir de forma gratuita pelo meu network, eu vou sempre priorizar para os meus mentorados. O Elielton participou recentemente de um de IA, né, Elia? Perfeito. Só complementando aqui,
o prazo para a vaga, né? No caso, sem ser a questão dos bônus, para o início, né? Até 10 de junho, até 5 de junho, até qual a Até 10, data? até 10 de junho, porque 11 de junho começa. Perfeito, perfeito. Oi, Lucas, pode falar. Ô, Herculano, deixa eu só entender um pouquinho o escopo desse lançamento seu da mentoria. Ele contempla a configuração daquele agente de IA que você nos mostrou? E outra pergunta, se você me permite, para que eu monte um agente de IA daquele, eu tenho que ter o cloud da mesma forma que você também tem, que você paga, você disse no início que paga em torno de R$ 100, né? Isso, o cloud ele é em torno de R$ 100, mas qual agente você falou? Aquele que eu estava testando ali de mensagens? Isso, aquele que você agora no final você estava conversando com ele e ele automaticamente já foi buscando as informações. Aquela configuração que você fez, porque eu percebi que ele contempla várias situações ali que você pode buscar, né? Sim, aquilo ali é um teste, por quê? Porque ele tem que estar, para você acessar ele, tem alguns outros detalhes ali. Por exemplo, a N8N você tem que pagar uma licença também. Então, eu não consegui desenvolver esse robô ainda no cloud. O cloud, como você tem uma licença ali, o cloud ele permite você fazer algumas automações. Mas eu ainda não, por exemplo, não consegui habilitar ele para fazer uma conexão com o meu WhatsApp, né? Então, assim, eu não posso garantir essa parte de desenvolvimento de robôs de forma individual, tá? O Lucas, né? Desculpa. Lucas. Então, Lucas, eu não posso garantir isso. Eu posso dar os caminhos, né? E a partir dos caminhos vocês se direcionarem ali para construir isso, tá? Falar assim, olha, a ferramenta é essa, tem esse ponto aqui, tem esse detalhe, construir, porque a ideia aqui é ser um mentor de vocês, é dar um caminho, e a partir daí vocês construírem a jornada de vocês. Mas dar todo o apoio ali durante esse processo. Mas essa integração com as normas, com que, por exemplo, aqui nós temos vários profissionais aqui. Imagina um profissional da área de compras em um hospital, que tem várias normas. E vários terceiros também, né? Sim, Então, as normas que contempla um hospital, elas são muitas. E aí, cada um provavelmente tem que ter uma licença. E eu fico perguntando como que funciona a integração dessas normas na busca de quando você precisa de executar uma contratação de terceiro. Será que esse terceiro vai... Quais são as normas que ele tem que me atender? É isso que eu quero chegar. tá. Mas aí, o Lucas, é um passo antes, tá? Aí você tem que desenvolver uma matriz de risco. Uma matriz, por exemplo, vou dar um exemplo no caso aí, vou dar para o hospital, uma pessoa que vai fazer uma limpeza em uma sala administrativa é diferente da que vai recolher lixo hospitalar. Os riscos são Sim. diferentes, né? Aham. Então, é uma matriz diferente. Então, você tem que considerar que no desenvolvimento de uma ferramenta dessa, você tem que colocar todas essas variáveis. E o que vai direcionar o robô para onde que ele tem que ir é essa matriz de risco, um direcionador, um dos direcionadores, né? Então, mas é possível, inclusive você consegue, de forma um pouco mais simples, usar alguma IA gratuita, por isso que eu estou falando assim, que é importante vocês definirem se a empresa de vocês libera, você subir uma série de documentos e começar a treinar essa IA para poder responder algumas coisas para você. Você nem precisa, de repente, de um chatbot ali, né? A própria IA ali, ela consegue gerar informações para vocês baseado nesses manuais que você tem. E isso sim eu consigo excluir, compartilhar com você e você rapidamente ele consegue criar esse agente ali no chat GPT, enfim, né, para as pessoas utilizarem. Mas a pessoa ela não vai conseguir
ter um robô ali. Ela vai entrar, tem que entrar no login de um chat GPT para poder responder. Tipo assim, é aquele negócio que eu falei para vocês. Eu entrego no primeiro momento, de repente você entrega ali no primeiro momento para treinar esse processo hoje um patinete, né? Carrega tudo ali e ao longo do tempo você vai aperfeiçoando ela para você fazer depois um agente de IA que aí sim integrado dentro do processo de vocês. Entendi. Tá? Então, mais alguém, gente? Então, só para a gente poder finalizar, né? Link de inscrição. E aqui são as minhas redes sociais. Quem tiver alguma dúvida também pode me chamar, eu respondo todo mundo. Pode, quem já tentou entrar em contato comigo sabe que eu respondo, então fiquem super à vontade também para me acionar ali. Tá ok? A gente passei um pouquinho do tempo, tentei integrar ali rapidamente, mas era compartilhar essa parte de saber o quanto que a IA ela pode potencializar o nosso dia a dia. Tá? Então, só estou mostrando só a primeira camada aqui, mas sempre vou estar sempre voltado a algum tipo de tema, tipo assim, estou olhando para gestão de terceiros, eu estou olhando para compras, eu estou olhando para gestão de fornecedores, e a partir daí você vai direcionar o teu robô, a tua automação para melhorar esse processo. Uma empresa que tinha um problema de workflow, a gente conseguiu desenvolver. Ali a gente desenhou todo o processo, eles contrataram uma empresa só para realmente fazer toda a automação, mas a gente desenhou todo o processo da parte de compras, de workflow, de alinhamento. E assim, gente, pasmem, era tudo por e-mail. Então, recebi o e-mail da cotação, então recebe o e-mail hoje, só que esse e-mail ele vem, vai para uma pasta, o robô já lê, já reorganiza esse processo todo e já monta o mapa de equalização. É super bacana isso, foi um case super interessante e tirou um pouco ali dessa parte do cara ficar respondendo e-mail. No final, ele já vai, já manda para quem é o ganhador e para quem foi ali que participou, que não conseguiu, né, ele fala, ó, você não foi, não ganhou. Eles não têm um ERP, né? O que é ERP? É um sistema, um SAP, um Oracle, enfim. Eles desenvolveram todo esse processo aqui com agentes de IA. Por quê? Porque é uma empresa de médio porte, eles não estavam querendo investir num SAP, num TOTOS nesse primeiro momento. Bom, gente, mais uma vez, obrigado. Vocês têm mais alguma informação, alguma dúvida? Por hora não, obrigada. Obrigado. Qualquer coisa é só me chamar aqui no WhatsApp ou pelo LinkedIn lá, tá bom? Show de bola. Parabéns, Clã. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau, obrigada. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau.